Aqueles que nos acompanham pelo canal Estudando a Bíblia, saúde a todos, com a paz do Senhor. Aqui que vos fala é Ron Anderson. Hoje, como eu falei no vídeo passado, nós vamos tratar sobre os conceitos sobre Deus. E o primeiro conceito que eu quero tratar com vocês hoje é o ateísmo, né? Faremos alguns vídeos sobre o ateísmo. Hoje eu quero trazer para vocês só um resumo histórico do ateísmo, daquilo que esse ateísmo que nós vemos hoje, como ele surgiu, como foi criado, seus pensadores, se houve modificações ao longo dos tempos, né? Como ele foi se desenvolvendo ao longo das gerações nesse nosso mundo, né? Então, já começando, muito conteúdo sobre essa visão histórica do ateísmo, e ele começa, assim que nós tenhamos registros, né, no século 6 a.C., na antiga religião hindu dos indianos, né? Não o hinduísmo que nós conhecemos hoje, mas o hindu antigo. Nós sabemos que no início da civilização, fatos científicos comprovam que por pouco período de tempo, os seres humanos eles eram monoteístas, né? Depois, eles se tornaram politeístas. Como eu já falei no vídeo anterior, as nações da antiguidade elas eram politeístas, somente Israel era monoteísta. Mas esse conceito de ateísmo começou a surgir, na antiga religião hindu. O hinduísmo ele possui 6 escolas da sua religião, né? Dentro dessas 6 escolas existem 2 pensamentos filosóficos que são considerados pelo hinduísmo heterodoxo, porque eles não acreditam nos Vedas, que é as escrituras hindus, e nos deuses do hinduísmo, né? São pensamentos filosóficos sobre ateísmo, não crer na intervenção de nenhum deus, não crer na existência de nenhum deus. Sabemos que a religião hindu, ela possui em média 330 milhões de deuses. É muito deus na religião hindu. Então, essas 2 escolas de conceitos filosóficos é a Sankhya, que rejeita Deus, a Mimamsa rejeita, e a Mimamsa, aliás, né, que rejeita qualquer noção de divindade. Não são bem vistos pela religião hindu, obviamente, né, já que é uma religião hoje, né, extremamente politeísta, mas tem esse fundamento aí. Após esse período da antiga religião hindu, nós vamos para a antiguidade clássica, que é o período pré-socrático, né? Onde entra a questão dos filósofos gregos, o período pré-socrático, onde nós temos, por exemplo, os primeiros filósofos atomistas, né? Que, por exemplo, dentro desse período nós também temos o primeiro filósofo que podemos considerar na história que era um ateu, que ele é o Diágoras, né? Diágoras era um filósofo atomista, materialista, que acreditava que tudo era matéria, né? Tudo era matéria, a nossa alma era matéria, a nossa vida era matéria, tudo se relacionava à matéria, tudo era naturalista, ele não acreditava em Deus. Ele é o primeiro filósofo que nós conhecemos na história a ganhar esse nome de ateu. Dentro desse sistema também vai existir o epicurismo, né? Que ele é citado na Bíblia, lá em Atos, quando Paulo está pregando em Atenas, fala que ele discutia com estoicos e epicureus. O epicurismo ele é fundado por Epicuro. Ele foi um filósofo, viveu, se não me engano, no ano 300 a.C. E Epicuro ele discutiu sobre diversas doutrinas religiosas do seu tempo, como
a transcendência, a imanência de Deus, como a alma do ser humano, se ela era mortal, se ela era imortal. Epicuro, ele defendia que tudo era matéria. É igual a outro filósofo que eu citei recentemente, né? Ao Diágoras. Ele acreditava que tudo era matéria. Então, até a nossa alma era matéria, ou seja, nossa alma, assim como nosso corpo, era mortal. Quando o corpo morria, a alma também morria e tudo deixava de existir. Um pensamento bem parecido, né, com o pensamento do ateísmo de hoje. Os ateus eles acreditam, não creem em vida após a morte, né? Eles acreditam que quando a pessoa morre, acabou, deixou de existir, não existe vida após a morte. Então, Epicuro também pensava dessa maneira. Alguns epicuristas, na época, eles não rejeitavam a ideia de existir um Deus. Porém, a visão de Deus que o epicurismo tinha dessas poucas pessoas que tinham pensamento dessa maneira era uma visão deísta, né? Como no vídeo passado eu expliquei para vocês, o deísmo justamente é aquela visão de que Deus, um ser superior, criou o mundo, mas não se envolve nesse mundo, ele não se importa com o mundo e o mundo está entregue ao naturalismo, né? Então, existiu essa parte do epicurismo que pensava dessa maneira. Depois dessa antiguidade clássica, nós vamos diretamente à Idade Média, né? Na Idade Média, nós sabemos que tudo era controlado pela igreja. O cristianismo já era a religião oficial do Império Romano já fazia muito tempo. A igreja católica, na época, dominava tudo. Os leigos não poderiam ler a Bíblia, existiam livros que eram proibidos de ler, você não tinha liberdade de pensamento. Tudo que você pensava tinha que estar de acordo com aquilo que a igreja defendia. Por exemplo, Galileu, ele acreditava que o Sol era o centro do universo e a Terra, como os demais planetas, girava em torno desse Sol. O heliocentrismo, né? E ele foi acusado de heresia, porque a igreja defendia que não, a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno dela. Uma coisa que nós descobrimos hoje de forma científica que é totalmente o contrário. Galileu Galilei justamente estava correto. Mas não existia a questão do livre pensamento. Então Galileu, infelizmente, morreu por conta dessa questão. Quem discordasse da autoridade da igreja, autoridade papal, era morto, era considerado a morte, era tido como herege. Então não tinha o livre pensamento. Mas nesse período surgiu um cara interessante, Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham ele vai dizer que nem tudo está no campo da metafísica, nem todo acontecimento vai estar no campo da metafísica. Guilherme de Ockham vai dizer, por exemplo, que praticamente para todas as questões que se envolvam no universo como fenômenos, existe uma visão naturalista sobre aquilo, existe uma explicação naturalista sobre aquele acontecimento. Por quê? A gente vai entender o pensamento de Ockham quando nós lemos algo sobre ele, a gente entende porque ele pensava dessa maneira, porque a igreja da época acreditava, por exemplo, que se uma pedra ela rolasse de um penhasco, o que os religiosos diziam na época? Um anjo de Deus, ou o próprio Deus, empurrou aquela pedra e ela veio rolando, né, passando por cima de tudo. Guilherme de Ockham vai dizer diferente. Olha, se uma pedra rola de cima de um penhasco, não quer dizer que lá teve um anjo que rolou a pedra, não quer dizer que foi Deus que rolou aquela pedra e ela desceu. Não, simplesmente quer dizer que o mundo ele possui suas leis. É um processo natural. Existe a lei da gravidade, existem as próprias leis do universo. Nem tudo está no campo da metafísica, mas existem as questões materialistas e naturalistas da coisa. Só que Guilherme de Ockham focou tanto essa questão de razão, de materialismo, de naturalismo, que acabou que boa parte dos seus escritos eles foram tendenciosos a uma visão antimetafísica. Nós, como
no meu caso eu como cristão, nós sabemos que existem as leis da natureza, mas também sabemos que Deus ele é imanente e transcendente, tanto está fora do tempo como dentro do tempo e é um ser pessoal. Existe intervenção divina, apesar de que nem tudo pode se caracterizar numa intervenção divina. Existia um exagero da igreja na época, quando dizia que tudo era uma intervenção divina, mas Ockham também foi um pouco tendencioso ao afirmar que praticamente nada tinha intervenção divina. Então, isso é um primeiro vídeo sobre o resumo histórico do ateísmo. Eu quero lançar ainda outro vídeo sobre resumo histórico, quero falar sobre o período da Renascença, do Iluminismo, Revolução Francesa, século XX, século XXI, mas vai ficar para o próximo vídeo. Por enquanto é só isso. Que Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.